Olá, boa noite. O Revista do Esporte Debate hoje vai tratar da relação do torcedor com as derrotas, hein? Será que ela mudou ou vem mudando nos últimos tempos? Tudo bem se o seu time venceu, porque afinal de contas, melhor assim. E a gente anda falando tanto dos métodos e da maneira dos treinadores portugueses de lidar com os problemas, mas hoje vamos tentar entender também como é que anda a paciência deles para lidar com a imprensa e com as cobranças da torcida. Não que a falta de paciência seja uma exclusividade de quem vem de fora. Longe disso. No mais, os favoritos Palmeiras e Atlético, enfim, escalaram a tabela de classificação. Como era esperado, o Fla-Flu pareceu uma volta por cima do jovem goleiro rubro-negro e no cultuado futebol europeu, o Real Madrid reinou mais uma vez, apostando num esquema muitas vezes contestado, tido como menor. É isso, Mauro César e Arnaldo Ribeiro. Boa noite para vocês. É mais ou menos por aí, né? A gente tem uma revista do Esporte Debate hoje filosófico e reflexivo como nunca, hein? É verdade. Segura, Mauro César. Com muita profundidade. E essa profundidade que eu estou falando não é aquela do Tati Case, não, né? Falta profundidade à equipe, não. É no outro sentido. É isso, Arnaldo. É isso, Vladir. Se a gente pegar o jogo do ano do futebol, e o jogo do ano do futebol é a final da Champions League, cada vez mais do que a final de Copa do Mundo, tem muito ingrediente, inclusive o grande vencedor, o rei de Copas, jogando desde as oitavas de final como um time, digamos, não pequeno, porque o Real Madrid jamais será pequeno, mas jogando no erro do adversário, muitas vezes. Foi assim com o Paris Saint-Germain, foi assim com o Chelsea, foi assim com o Manchester City, foi assim com o Liverpool. E a 14ª taça, a orelhuda, está lá em Madrid. Os outros não tem nem 7. Bom, é isso. Vamos rodar, então, a final do jogo lá na França da Champions, né? Teve confusão, começou com atraso, no final acabou coroando. A pergunta é, Mauro César, dava para ter sido diferente? O Real Madrid poderia ter feito diferente? Eu acho que para ganhar essa Liga dos Campeões, o Real Madrid, ele só tinha essa opção, jogar dessa maneira. Por quê? Pode parecer contraditório o que eu vou falar, mas é o que eu acredito. O Real Madrid, ele não é tão bem treinado quanto os seus adversários. Tá, todos eles se impunham contra os adversários, nesses confrontos todos, e contra o Liverpool, suportando uma pressão que sabia-se que ia acontecer. Porque se você olhar, assim, o material humano de defesas, então eu acho que o Ancelotti, que é um técnico astuto, experiente, que gosta desse jogo de velocidade, recuperação de bola e acelerar. Uma vez ele eliminou o Bayern do Guardiola jogando só assim. Né? Só dessa maneira, com o Real Madrid. Virou o maior vencedor da Champions. Então, eu acho que ele entendeu o cenário. Tipo, eu não vou poder jogar de outra forma. É assim que eu tenho que jogar. E jogou da maneira correta. Já no Campeonato Espanhol, você vê o Real Madrid muitas vezes de outra maneira. Sendo o time de imposição, tendo a bola, indo para cima dos adversários e tudo. Foi campeão também. Campeão espanhol de novo, né? Então, eu acho que nesse contexto, eu acho que ele fez a escolha correta. É a única maneira. Então, quer dizer que ele é um técnico inferior que os outros, ele que ganha? Não se trata disso. É um torneio de mata-mata. Em pontos corridos, se jogasse Liverpool, Manchester City, Real Madrid, Chelsea e PSG, eu acho que ele não ficaria na frente desse pessoal todo. Mas nesses jogos de mata-mata, com a estratégia correta os jogadores aparecendo nas horas exatas, né? Que não foi só esse jogo, foi toda a trajetória. Foi um negócio incrível, épico, né? Isso aí. Épico. O caminho do Liverpool é muito mais fácil. Pegou Benfica, pegou Vila Real. Só pegou pedreira. PSG de Neymar, Messi e Mbappé. Chelsea, que era o atual campeão. Manchester City, do Guardiola. 4 vezes campeão inglês em 5 anos. E o Liverpool do Klopp, que dispensa também maiores apresentações. E você passar pelos 4 é um negócio extraordinário. Eu acho muito bacana essa coisa que você falou dos outros times serem mais bem treinados, né? Eu acho que tem uma coisa, até já que a gente está filosófico e profundo, como disse o Mauro César, num primeiro momento as pessoas fazem uma certa confusão entre retranca e o futebol reativo. Eu digo de cara, não tenho nenhum medo de dizer isso, que eu vou considerar sempre o futebol reativo um gênero menor do futebol, que eu acho que quem tem realmente condição propõe jogo, entendeu? Não vou negar a inteligência do Ancelotti para escolher a coisa certa, entendeu? Mas acho impossível, preciso fazer essa distinção, Arnaldo, porque a coisa do futebol reativo tem uma questão de ocupação de espaço, entendeu? Tem uma coordenação ali que às vezes a retranca, como a gente conhece, não exige. Então, mas é que é assim, né, Vladir? O Real Madrid não se encaixa no time da retranca. É um time que tem os 3 meio-campistas que tem, o Benzema e o Vinícius Júnior, e tem zagueiros que não são zagueiros, que nem o Éder Militão e nem o Alaba são zagueiros. É um time que se defende. Laterais que viraram zagueiros. É um time que se defendeu bem, mas com jogadores que tem. E assim, né? Se os grandes reforços do Real Madrid nas últimas temporadas vingassem,
talvez o Real Madrid jogasse de outra forma. Ele tinha o Hazard e o Bale, nem eram considerados. Boa lembrança. E acho que, né, os caras nem eram considerados. Reserva. Exatamente. Então, assim, o Real Madrid teve um goleiro excepcional, teve o trio de meio de campo, que eles chamam de Triângulo das Bermudas, 5 vezes campeão da Champions League, Casemiro, Kroos e Modric, 5 vezes. Não é uma vez, como diz o Casemiro, uma vez não é. Se fosse uma vez. O Benzema também, né? E o Benzema, que é o melhor jogador da temporada europeia, e o melhor brasileiro na Europa hoje, que é o Vinícius Júnior. Então, isso já é suficiente para encarar, porque mais bem treinado, acho que disse o Mauro, concorda, porque o Klopp está um tempão no Liverpool, já fez várias coisas, porque o Guardiola está um tempão no City. Né? Então, tem essa circunstância. Mas, para tirar lá a orelhuda do Real Madrid, precisa jogar mais, inclusive nas partidas cruciais, não perder oportunidades e tal, e acho que isso teve um gosto amargo para o Liverpool, porque o Liverpool jogou bem a final. Mas, pelo jeito, não foi tão amargo assim, porque depois do jogo a gente vai falar do que a gente escolheu para ser o tema mesmo, que é essa questão da relação de como lidar com a derrota, né? Mauro César, que está aqui com a gente, não será demais eu dizer que você ficou indignado com as cenas que a gente vai ver agora da comemoração do Liverpool, que na verdade não estava comemorando exatamente o vice-campeonato ali, estava no bolo, né? Estava comemorando a Copa da Liga Inglesa. Tudo tem o seu momento, né? Não dá. A Copa da Liga Inglesa, se a gente colocar na realidade dos times grandes da Inglaterra, ela é uma espécie de campeonato estadual, né? Sim. O peso, quero dizer, o peso do campeonato estadual. Né? A Copa da Inglaterra é a FA Cup e a Copa do Brasil. Né? É o mata-mata mais importante, o torneio de futebol mais antigo do mundo. Mas você pegou no peso que tinha o resultado de hoje. Ganhou os dois. Mas perdeu por um ponto, de novo, a Premier League, que é o Campeonato Brasileiro, é o mais importante, né? O mais difícil, né? 38 rodadas ali, remando contra um time dificílimo que é o Manchester City, enfrentando times duríssimos, né? E a Libertadores Europeia, né, que é a Champions League, pegando aquela, que é o mata-mata mais importante. E no caso da Champions League, ao contrário da Libertadores, é um jogo que o mundo todo vê, o mundo todo mesmo, né? Num cantinho lá no deserto, deve ter um cara com a televisãozinha lá vendo o jogo de sábado. Então, você perde esse campeonato por um ponto. E uma semana depois, ou menos, né, 6 dias depois, você perde o título como perdeu, com um goleiro fazendo 800 defesas. Eu acho que tem um negócio que é o luto da derrota, sabe? Luto da derrota. Que esse jogo exigia. Talvez até lógico, outro pode ter. Eu vou para casa, vou tomar uma cerveja, não vou festejar, não tem ânimo. Eu vou te falar, eu entendo, obviamente, o que você está falando, eu entendo, mas assim, acho que essa coisa é um pouco assim, depende do contexto, então acho que há outras coisas que influenciam. Às vezes, por exemplo, o Liverpool chegou lá e quis fazer essa comemoração e o torcedor não estava tão abalado assim, acabou entrando, não que ele esteja feliz. A gente fez a nossa enquete, inclusive, até para abrir um pouco isso, a gente perguntou: você já se sentiu feliz mesmo depois de ter visto o seu time derrotado? E a gente vai ver aí que a maioria falou que sim. Você diria o quê, Arnaldo Ribeiro? Nunca. Nunca? Nunca. E acho que a minha geração... Teve um internauta que respondeu aqui: jamais, sou corintiano. Eu vi, ele mandou para nós, né? Não é só corintiano, não. Pode ser flamenguista, são paulino, palmeirense. Ou pode ser torcedor da seleção brasileira. A minha geração é muito, como diria o outro, forjada na derrota de 82, né? O que o Mauro está falando, apesar daquela seleção ser brilhante, a minha lembrança de menino naquele dia era luto. Luto. Era o silêncio sepulcral na derrota para a Itália. Não teve... Depois, historicamente, esse Liverpool vai ser lembrado. Pô, foi um time que chegou em quase tudo. Não ganhou as 2 principais competições, mas fez uma temporada beirou a interessante. felicidade. Mas eu concordo, no dia seguinte, você quer, se tivesse um buraco, você enfia a cabeça dentro do buraco. Então, mas aproveita que você está com a bola, vamos fazer porque tem um paralelo também que a gente pode fazer disso com o Fla-Flu. Aí a gente vai rodar as imagens. Eu arrisquei essa comparação. Então, agora você defende a sua tese aqui para quem está acompanhando o programa com a gente. A gente está vendo o Fla-Flu e o Fluminense sai na frente com o gol do Cano, depois o Flamengo consegue virar com méritos. E no segundo tempo, o Fluminense bombardeia o Flamengo. Com um repertório, com alterações bem feitas, com ousadia do treinador, transformando o Hugo. Aí o Andrés Pereira também, num jogo reabilitador, faz o gol, depois ele dá assistência para o Gabigol virar, e depois só deu o Fluminense, e o grande personagem da partida foi o Hugo. E deu o Hugo, que a gente vai ver aí depois uma sequência fenomenal. Por que eu peguei esse jogo como exemplo? Porque a torcida do Fluminense ficou satisfeita com a exibição do time e aplaudiu efusivamente o time depois da partida, mesmo perdendo para o Flamengo, que não acontecia há muito tempo.
E aí, né, Vladir, é inevitável, porque o técnico do Fluminense é o Fernando Diniz. E o Fernando Diniz é um treinador que ele proporciona situações de muita intensidade para a sua torcida, mas ele não conquistou ainda, ele não venceu ainda. Então, eu não comparo... Então, o lutos das derrotas em campeonatos, vários torcedores que torciam para o time do Fernando Diniz tiveram. E mais, eu acho que o torcedor que gosta do trabalho do Fernando Diniz, ele tem que entender que talvez ele não seja campeão. Que talvez ele tenha jogos memoráveis, talvez ele tenha campanhas interessantes, mas, até agora, isso não significou conquista. E isso o torcedor brasileiro, sobretudo, está acostumado, ou quer, ou exige, ou clama por conquista. O torcedor do Fluminense, há pouco tempo, ganhou o Campeonato Estadual do Rio sob o comando do Abel Braga, diante do Flamengo. Ganhou. Eu vou deixar, a gente separou um post aí, Mauro, que a gente vai ver, na verdade, descrito como se mostrando o ânimo dos torcedores do Fluminense depois do apito final, depois da derrota. Tem uma observação importante que até ouvi alguém fazer hoje, que é a seguinte, né? O que a gente vai ver agora, na verdade, veio de um campeonato de pontos corridos, que não era uma coisa determinante, entendeu? Sim, não é uma final. Não tinha uma final, uma eliminação, entendeu? Mas, ó... Esse é qual jogo? Da torcida do Fluminense. Você entendeu o paralelo ou você combate a teoria do Arnaldo Ribeiro? Não, eu acho que assim, essa é uma situação que assim, o torcedor do Fluminense, ele vinha de uma sequência de vitórias sobre o Flamengo, né? Então ele está bem abastecido de vitórias contra o seu maior rival. Perdeu um jogo em que o Fluminense atacou muito, que não é o comum. O que acontece realmente é o contrário. Vamos pegar o primeiro jogo do Fla-Flu, os dois Fla-Flus decisivos. Primeiro jogo, o Fluminense chutou uma bola no gol. Só se defendeu. O reativo. Não, assim, eu acho, para mim aquilo é retranca. O reativo é o time que reage. Ele é atacado, mas ele reage e também agride. Boa. A retranca é o time que só se defende. Ele fica ali retrancado. Ele está ali fechado e ele não quer atacar. Ele não quer. Eu quero ficar aqui com esse placar. Tá 0-0, tá 1-0 para mim. Eu vou ficar aqui até amanhã de manhã. O Flamengo ontem fez retranca no segundo tempo. Um time que não criou uma jogada de perigo. Aquilo para mim é retranca. Né? Estilo Milton Buzeto, os mais antigos vão lembrar. No meu tempo. Então, pô, essa reação, eu acho que é uma reação do tipo, ganhamos várias vezes deles, hoje perdeu, mas o time jogou de uma maneira que o Tricolor não está acostumado a ver contra o Flamengo. Na final do Carioca, o Fluminense jogou melhor que o Flamengo também, mas não fez isso tudo que fez ontem. Esse volume de jogo, essa quantidade de situações. Então, para o torcedor do Fluminense, acostumado a ver esses confrontos, foi uma experiência diferente. E ele deve ter gostado. Na linha do que você falou. Ninguém quer ver o time sendo massacrado o tempo todo. O legal é você ver seu time massacrar o adversário. Exato, o torcedor do Flamengo ontem... Tirou uma casquinha. Mas quando terminou o jogo, sentiu ali, mas estranhou. Falei, que é isso, pô? Por que eles têm esse time tão caro aí? Traz um técnico de Portugal para passar por isso aí? Tudo bem, hoje ok, mas não é o jogo que a gente quer. Essa é a mentalidade geral de praticamente, sei lá, acho que quase todos os rubro-negros. Então, acho que são situações diferentes. O caso do Liverpool ali, é uma derrota muito doída. Você perder uma final dessas... É muito grande, é um negócio que não dá para você... É outra dimensão, né? A cara das pessoas ali, o cara está ali meio que protocolarmente. Eu duvido que no seu íntimo... Por isso que eu falei que o cara foi arrastado pela proposta. Eu queria muito estar aqui em cima desse carro com a taça da Copa da Inglaterra, da Copa... Não, eu queria estar com a orelhuda aqui do meu lado. Ela não está aqui, ela está lá em Madrid. Está na Praça Cibeles, ela tinha que estar aqui comigo. É muito frustrante. Eu achei aquilo muito inadequado, até porque o Liverpool é um clube gigantesco. É um dos maiores do mundo. Então, eu acho que se fosse o Vila Real na final, né, e perdesse... o Vila Real é um clube pequenininho, de uma cidade de poucos habitantes ali, né? Aí você fala, chegamos na final de Liga dos Campeões, que feito. Não, vamos aplaudir os caras aqui, né? Mas o Liverpool não. O Liverpool tem que ter altivez. A altivez é o seguinte, eu comemoro o título. Vice-campeonato, eu vou para casa e ano que vem eu vou correr atrás. Bom, vamos falar rapidinho. A gente falou tanto dos ditos favoritos para o brasileiro não terem chegado. A gente vai ver imagens da vitória do Palmeiras na Vila, Arnaldo Ribeiro. Eu vou deixar para você comentar a maior sequência de vencibilidade de Abel Ferreira. Apesar dele não estar aí, está suspenso pela 9ª vez desde que chegou ao clube alviverde. Bom, a gente está vendo primeiro o gol do Santos anulado, o VAR, porque tem uma questão, né, Vadir? Rapidamente, não vou entrar nessa polêmica só na próxima vez. Batistão inteligente. O VAR... agora, no Brasil tem que tomar um certo cuidado, porque a ordem é deixar o jogo correr, só que o VAR está voltando a fita uns 10 vezes, uns 10 minutos atrás, e talvez o juiz, árbitro, mandando o jogo correr, aí uma cena raríssima, Rafael Veiga perdendo pênalti, mesmo assim o Palmeiras venceu. Eu discordo um pouco da anulação do VAR, depois a gente fala sobre isso uma outra vez. O Gustavo Gomes, bola parada, o Palmeiras tem sido muito eficiente e tomado poucos gols. Em 8 partidas... 5 gols sofridos só, isso explica a liderança, como o time já chegou na liderança.
tem o grande desafio do próximo final de semana, que mesmo desfalcado, é jogar contra o Atlético, o segundo colocado, que é o principal desafiante do Palmeiras hoje. Não era o Corinthians ainda, porque o Corinthians está no processo de consolidação. O Atlético, sim, é um time pronto. Trocou o comando, mas é um time pronto. E vai ser um jogaço, mesmo com os desfalques dos dois times, no domingo no Allianz, disputando essa liderança. É pouco ainda, 9ª rodada próxima, mas os dois são candidatos desde que a tabela foi confeccionada. Esses dois são candidatos, sim, ao título. Então eu vou chamar as imagens aí da vitória do Galo, então deixar o Mauro César fazer esse... Final golaço do Hulk, né? O Hulk agora, mais do que nunca, tem que resolver o problema do Atlético, né? Porque o Atlético não tem jogado bem, você vê dificuldades aí, perdeu para o Tolima em casa na Libertadores na quarta-feira, aí tomou 1-0 do Avaí, muita dificuldade para virar o jogo em cima de um adversário que é bem inferior, né? Eu acho que é o time de mais baixo orçamento aí da Série A. E o Hulk fica tirando o coelho da cartola para tentar fazer com que a coisa continue funcionando. O Atlético não vive um momento muito bom, vai jogar contra o Palmeiras o próximo jogo. Né? E essa troca de comando técnico, eu acho que ela explica a fase do Galo. Né? São técnicos de perfis muito diferentes. Muito diferentes. O Cuca e o Antônio El Turco Mohamed. São caras que pensam futebol de outra forma. Aí tem gente que fala assim, mas ele desmontou que o Cuca fez. Você quer o quê? É outro técnico, meu amigo, não vai trabalhar igual. Então você tem que procurar um cara de perfil parecido com o do Cuca, né? E sempre vai ter diferenças, mas aí acho que as diferenças são grandes. Hoje é um time muito mais disposto, muito mais vulnerável, é um time mais aberto, joga mais franco, porque o Mohamed é assim. E esse jogo contra o Palmeiras é curioso para saber como é que ele vai se comportar, né? O que ele vai fazer aqui em São Paulo? Vai se lançar? Vai ser um Mohamed com pitada de Cuca, um pouco mais cauteloso? Porque o Cuca monta o time pela defesa. O Mohamed monta o time a partir do ataque. Bom, e só para dar uma dimensão da fragilidade do Avaí, não vence fora de casa há 187 dias. Seguinte, na volta teremos outro assunto para debater, a paciência dos treinadores no final de semana. Os técnicos de Flamengo e Corinthians deram a impressão de estar com ela nos limites. Falaremos disso em instantes. Antes eu deixo o convite aqui porque o NBB está na reta final. Veremos aí na passagem para o intervalo imagens do jogo 1 das finais. A série que começou no sábado com vitória de Franca sobre o Flamengo por 85-79. Na quinta tem o jogo 2 e no sábado estaremos juntos no jogo 3 com Gil Arruda e Cadu nos comentários. De saída, deu Franca. A Revista do Esporte e Debate volta já. Bom, o Corinthians ajudou a dar a deixa ou reforçar nosso outro tema de hoje, que é a paciência ou a falta dela, que ficou evidente nas coletivas, não só do treinador corintiano Vitor Pereira, mas também do treinador do Flamengo, Paulo Souza, que veremos aí, deu a impressão de estar louco para colocar um ponto final no papo com jornalistas e depois veremos o corintiano se recusar a tratar de um assunto que lhe foi proposto. Que nos possa permitir contra-atacar também e isso vamos com certeza melhorar. Boa noite, Paulo. Guilherme Xavier, do Coluna do Fla. Eu queria justamente comentar sobre essa sinergia que você falou, especialmente num clássico, né? O Flamengo vinha de uma sequência negativa contra o Fluminense, já eram 5 partidas sem vencer, e hoje venceu com o apoio da nação, gritos ao Hugo, ao Andrés. Essa vitória pode significar uma virada de chave para o Flamengo e para você no trabalho com uma pressão menor? E, se sim, o que ele influencia nessa sequência da temporada? Pegando nas suas palavras, para mim não tem a ver com virada, tem a ver com consistência e nós estamos a trabalhar arduamente todos os dias, individualmente e coletivamente, para que essa consistência esteja presente. Isso foi uma pergunta que me foi colocada há 2 dias atrás, acho eu. Eu há 2 dias atrás já respondi. Eu não queria repetir, porque isso é uma pergunta demorada, que vai levar, é uma resposta demorada, vai levar o seu tempo. Portanto, eu já há 2 dias eu acho que respondi isso tudo, né? Aquilo que foi possível, aquilo que se pretende, portanto, acho que não vou repetir outra vez. É só ir ver a gravação de há 2 dias atrás e pronto, e está a resposta dada.
Pois é, Mauro César, Arnaldo Ribeiro. As colocações estão aí, sem entrar no mérito das perguntas que são feitas, mas o Arnaldo tinha... A imprensa cobra demais, a torcida cobra demais aqui, a impaciência parece evidente, né? Não é para menos, né? Assim, muitas perguntas não são perguntas, né? O cara, primeiro ele faz uma série de afirmações, né? Aí depois ele joga lá, o que você acha disso, né? O cara faz um comentário, depois ele faz uma colocação, né? Uma tese. Aí depois joga para o cara, quer dizer, a pergunta é pergunta, né? Por que o Flamengo jogou tão fechado no segundo tempo e não atacou, Paulo Souza? Por que o Corinthians tem tanta dificuldade contra... São 5 empates seguidos. O que está faltando? Com time reserva, time titular? Por que o William toma tanta pancada no jogo? O que acontece? Sei lá, tem várias... Essa é a pergunta. O cara vai responder. No caso específico ali do Paulo Souza, esse tipo de pergunta, esse tipo de colocação, ela se faz várias vezes. O cara vai ficando de saco cheio mesmo. E o Vitor Pereira, é perfeito o que ele fala. Não sei qual foi a pergunta que eu não ouvi ali, mas ele falou, eu respondi há 2 dias. A pergunta, na verdade, tem a ver com... Por isso eu falei que não ia entrar no mérito disso, porque quem perguntou, na verdade, estava citando as sequências de não vitórias, de empate, mas no final pedia para ele fazer um resumo dos últimos 3 meses. Pois é, ele já fez o resumo antes, foi uma resposta longa. Se você, por exemplo, vou dar um exemplo, na Inglaterra, como é que funciona? Geralmente, o coletivo do Guardiola. Alguém vai lá fazer uma pergunta, outro faz uma pergunta. Às vezes, tem 3, 4 perguntas e se acaba. Porque muitas vezes, assim, no pós-jogo, você ia fazer uma pergunta, eu ia fazer uma pergunta, a mesma. Já fez? Porque aí o Arnaldo perguntou, não, já estou satisfeito, o que eu queria saber era isso. A minha matéria eu já tenho aqui. Então, assim, os caras não ficam esticando muito, são mais objetivos. Passa a mão e na eles, cabeça. sendo portugueses, de repente acostumados com outro tipo de relacionamento com a mídia, com a imprensa, eles estranham. Porque, de fato, os caras são, muitos colegas, são prolixos. Tem outra coisa, o cara faz 2, 3 perguntas numa só. Não, eu queria fazer o seguinte pergunta, Vladir, eu gostaria de saber da sua camisa rosa, que é muito bonita, se você acha que amanhã vai chover, e sei lá, e aí o jogo do Santos? Pô, peraí, é uma pergunta só, amigo, o cara faz 3 perguntas, assim, a gente tem que melhorar nisso aí, sabe? Eu estou mais com os técnicos aí, tranquilamente, do que com quem faz as perguntas. Vamos só então mostrar aqui, vai falando, Arnaldo, eu quero saber se você também viu nessa impaciência alguma relação, principalmente da do Vitor Pereira, alguma relação com o empate aí. Que a gente vai mostrar o Paulo Souza vem pressionado há muito tempo. O Vitor Pereira mudou a sua postura depois do jogo do Always Ready, né? Ele teve 3 jogos em casa e não venceu, que é muito difícil para o Corinthians. É raro. E acho que o Vitor Pereira, desde a coletiva de sexta-feira, pós sorteio da Libertadores, pós empate com o Always Ready, se mostrou mais impaciente, né? E acho que a ver como será daqui para frente a relação dele com os jornalistas, com a imprensa, porque ele é estouradinho. E no Brasil até agora ele não estourou, não. Mas ele está por um fio. Então, acho que daí vocês chegaram onde eu queria. Na verdade, há essa questão de ser estouradinho também. Então, a gente fica... Acho que o Mauro botou o dedo na ferida. O Paulo Souza realmente tem as outro perguntas perfil. são assim. O Vitor Pereira é mais estouradinho. Por enquanto, ele está... Já brigou até lá no mundo árabe. Já brigou lá. Bastante. Já brigou Aquele vídeo dele lá na Arábia Saudita E tem essa coisa, o Corinthians tem 5 empates na sequência, mas também está 10 jogos sem perder. Então... o empate de vez em quando evita a crise. Quando empata demais, sobretudo em casa... 5 seguidos, né? 4 por 1-1. 3 em casa. Senhores, foi um prazer. Acho que a gente... Sempre. Falou na medida e não fomos estouradinhos. Não. Você entendeu a mensagem subliminar, né? Você entendeu. Bom, no nosso encerramento, iremos ver cenas da 106ª edição das 500 Milhas de Indianápolis, que a TV Cultura transmitiu ao vivo e que terminou com a vitória do sueco Marcus Ericsson, da Chip Ganassi, que de quebra assumiu a liderança do campeonato. Grande dia, ele é o segundo sueco a vencer a prova. O Ericsson fez história, realmente segurou o Pato Award no finalzinho. Vamos ver aí o homem zigue-zagueando. Foi bonito, como bonito espero seja a semana de vocês também. Na sequência tem o Jornal da Cultura, Juízo Torcida Brasileira. Aquele abraço.